tarde, meus amados alunos do sexto ano. Gente, vamos lá, galera? Então, hoje nós vamos falar sobre radiciação. Observa que bem aqui você tem raiz quadrada de 4, onde esse símbolozinho aqui, ó, observa, ele parece um R, né? Ele é o radical. E o 2, que está bem aqui, é o índice. Nesse caso aqui, como é 2, então você diz que é raiz quadrada de 4. Esse 2, ele pode ou não aparecer, ok? Quando ele não está aqui, a gente já entende que é raiz quadrada. E pode aparecer? Pode. Tanto faz, ele está ou não, a gente sabe que aqui é raiz quadrada. Então aqui, olha, nós temos que a raiz quadrada de 4 é 2. Então 2 vai ser a minha raiz. E quem que vai ser o 4? O 4 é o meu radicando, tá bom, galera? Então eu coloquei aqui para vocês algumas propriedades, tá? Para vocês aprenderem da radiciação. Observa aqui, você tem raiz n de A vezes raiz n de B. Gente, o que eu quero dizer com você? Que esse A vai ser um número qualquer. Esse B também é um número, tá bom? Então, você vai ter o quê? Raiz n de A vezes raiz n de B. É a mesma coisa, galera, que raiz n de A vezes B, tá? Então, essa é uma propriedade. Eu coloquei para você aqui um exemplo. Vamos lá. Raiz cúbica, olha só que aqui é o 3, tá vendo? O índice é o 3. Presta atenção bem aqui, o índice é o 3. Então, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 2. É a mesma coisa, galera, que raiz cúbica de 5 vezes 2. Observa que aqui existe uma multiplicação. Então, nós vamos ter raiz cúbica, quanto é 5 vezes 2? 10. Então, nós temos raiz cúbica de 10. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. É legal, gente. É legal. Quando a gente ficar praticando bastante, você vai ver que isso é muito fácil, tá bom? Olha aqui para a propriedade 2. Eu tenho uma divisão de radicais, tá vendo? Aqui, raiz n de A dividido por raiz n de B. Eu posso representar como o índice é igual, veja bem, o índice é n, né? É n no numerador e é n no denominador. Então, eu posso colocar apenas uma raiz, olha, com o índice n. Por que eu vou colocar só uma raiz grandona com índice n? Porque elas são iguais, olha. Então, eu posso escrever dessa forma aqui, de A dividido por B. E posso representar também como se fosse uma raiz dupla, olha só. Raiz de n, de A, raiz de B. Isso aqui é uma divisão, tá bom? E eu posso representar dessa forma. Sendo que o B, nesse caso aqui, que é o denominador, ele tem que ser o quê? Diferente de zero, né, galera? Ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero para que eu possa ter uma divisão, ok? Observa aqui o exemplo. Raiz quarta, olha só, no lugar do n a gente colocou o 4. No lugar do A a gente colocou o 5. E no lugar do B nós colocamos o 3. Mas observa que o índice é o mesmo, olha. Raiz quarta de 5, raiz quarta de 3. Eu posso escrever assim, ó, raiz quarta de 5 terços. Somente assim, tá bom? Muito tranquilo, né? Aí, olha só aqui outra propriedade. Propriedade 3. Você tem raiz n de A e aqui tem um parêntese. Observa que aqui você tem outro expoente, que é quem? O m, não é isso? Então, você pode escrever dessa forma, olha. Raiz n de A. E esse m, quando ele multiplica com o índice bem aqui, olha, quem vai ser o índice que não aparece aqui? É o número 1. Então, aqui, gente, não aparece, mas tem o número 1, tá bom? Ele fica subentendido. Quanto é 1 vezes n? N. Então, você pode escrever dessa maneira, raiz n de A elevado a n. Agora, vamos ver um exemplo. Você tem que o n, nesse caso aqui, ó, observa que o n vale 3 e o A vale 8. E o m, aqui no exemplo, vale 5. Mas o 8, gente, o 8, eu posso fatorar. Observa aqui que o 8, eu posso dividir ele por 2. 8 dividido por 2 vai dar quanto? 4. Dividido por 2, que vai dar 2. Dividido por 2, que vai dar 1. Quando eu fatoro isso aqui, eu tenho que o 2, ele está se repetindo quantas vezes? 3. Então, eu posso escrever 2 elevado a 3 na minha forma de potência. Então, na forma de potência, o 8, né, que eu fatorei, fui fazendo a divisão dele, eu posso escrever dessa forma, 2 ao cubo.
2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Veja bem, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 é igual a 2 ao cubo e 2 ao cubo é igual a 8. Beleza? Então, eu posso escrever. Aí eu coloco aqui, olha, igual. Observa que o índice aqui, ele é igual ao expoente daqui de dentro. Então, eu posso cortar esse com esse. Então, quando eu corto 3 com 3, eu vou ficar com apenas o 2. 2 elevado a quem? A quinta potência. E 2 elevado à quinta potência, galera, é como se eu tivesse isso aqui, olha. 2 à quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, o quê? 32. Beleza? Então, é bem simples mesmo, bem tranquilo, tá bom? Olha só, outra propriedade que eu coloquei aqui como sendo P4, a quarta propriedade, olha que tem a raiz dupla, tá vendo? Olha o índice N e olha o índice M. E aqui eu tenho a base, que é o A, e o expoente, que é o B. Aí, eu posso fazer assim, como aqui é a raiz dupla e os índices são diferentes, posso multiplicar esse índice vezes esse. Então, fica N vezes M. E aqui eu faço só o quê? Uma repetição, A elevado a B. Vamos para o exemplo. Eu tenho aqui, olha, raiz cúbica e aqui eu tenho outra raiz. Qual é o número que está aqui dentro? Não aparece. Lembra que eu falei para você que quando não apareceu o índice aqui é porque é 2? Significa que é uma raiz quadrada. Então, aqui eu tenho a base, que é 7, e o expoente, que é o número 1. Então, eu posso fazer que nem está aqui na propriedade, N vezes M. Então, eu vou fazer 3 vezes 2. Aí, eu tenho a raiz de 7 elevado a 1. Quanto é 3 vezes 2? 6. Raiz quadrada. Na potência, na regra de potência, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 7 elevado a 1 vai ser igual ao próprio 7. Então, como vai ser a minha resposta? Raiz sexta de 7. Tranquilo, né? Olha só, gente. Propriedade 5. Raiz N de A elevado a M. Ah, professora, apareceu um P aqui. Por quê? Porque é uma propriedade. Esse P, gente, ele vai ser pertencente aos naturais, tá? Esse N aqui é N de natural. E aqui é o mais. Significa dizer que esse P, ele vai ser qualquer número natural, sendo que o quê? Sempre, claro, positivo, que os números naturais são positivos, tá bom? E nesse caso aqui, sem ser o zero, tá bom? Então, olha como é que fica. Raiz de N, N vezes P. Aí você tem a base, que é A, elevado a M vezes P. Esse P vai ser qualquer número natural, tá? E ele não vai ser o zero. A gente estava na propriedade 5, né? Então, a propriedade 5, ela era a raiz de N, A, que é a base, elevado a um expoente M. Então, eu posso pegar e multiplicar por um P qualquer. Esse P qualquer, gente, vai ser um número natural, tá bom? Um número natural que vai ser diferente no caso do zero, ok? Vai ser qualquer número natural. Então, pode ser o 2, pode ser o 3. Então, esse P vai ser qualquer número natural, onde P pertence aos naturais, tá? Aqui, ó. E aí, você tem o exemplo. Raiz cúbica de 5 elevado a 2. Só que agora eu vou escolher um P qualquer. Qual foi o número que eu escolhi? O número 2. Então, o 3, que é o meu N, eu vou ter que multiplicar ele por esse P, que é o número 2. Então, fica 3 vezes 2. 5 elevado a 2, só que esse 2 eu vou ter que multiplicar pelo meu P, que eu escolhi, que foi o número 2. Então, fica 2 vezes 2. Qual vai ser a minha resposta? 3 vezes 2, 6. Raiz sexta, não é isso? De 5. Quanto é 2 vezes 2? 4. Então, a minha resposta vai ser raiz sexta de 5 elevado a 4. Olha para a propriedade 6 agora. Você tem raiz de N, A elevado a N. Observa que o teu índice é igualzinho ao teu expoente. Nesse caso, você pode cortar esse com esse e a tua resposta vai ser apenas A. Ou, se você preferir, tem uma outra ligada a esta mesma propriedade, que é a raiz quadrada de A. Observa que, nesse caso, a raiz quadrada de A vai ser igual ao módulo de A, que vai ser o próprio A. Como é que eu posso resolver, professora? Desse jeito, olha o exemplo. Raiz quadrada de 2 elevado a 2. Lembra, meu aluno, minha aluna, que aqui é o número 2. Então, você pode cortar esse 2 com esse 2.
e aí você tem apenas quem? O 2 como resposta. Posso colocar módulo de 2? Pode. Só lembrando que módulo, gente, significa número positivo, tá bom? Então, qual é o módulo do 2? É o próprio 2, ok? Bons estudos e uma boa tarde a todos!